Irmãos, quando nós olhamos para o início da criação do mundo, nós veremos que quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para que o homem vivesse sozinho aqui na terra. Já parou para pensar? Deus, quando fez o homem, Ele não criou com essa ideia de que o homem ficaria sozinho aqui na terra. Nós temos um relato na Bíblia de que o homem, quando Deus o criou, Ele criou para que ele tivesse um relacionamento direto com Ele. Então nós podemos ver o relato desde Gênesis, lá quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3 fala que Deus falava, toda tardezinha Deus chegava passeando pelo jardim e falava pessoalmente com Adão e Eva. Depois nós vemos também que Deus falava com Noé, Deus falou com Enoque, andou com Enoque por muito tempo. Deus falou com Noé, depois Deus falou com mais quem? Com Abraão, falou com Moisés. Moisés teve o privilégio de receber das mãos de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Tem um texto que fala que essa tábua foi escrita pelo dedo de Deus. Depois tivemos Jacó, um outro personagem da Bíblia que falou com Deus. Ele não somente falou com Deus, mas como ele também lutou com Deus. E queria que Deus o abençoasse de todas as formas. E se nós formos olhar para a palavra de Deus, nós vemos que Deus falou de diversas maneiras e diversas formas com o seu povo. E quando nós abrimos lá em Hebreus capítulo 1, não é o texto da mensagem ainda, nós vemos que o autor de Hebreus fala que Deus falou nos últimos tempos, falou antigamente com os profetas, para os pais, diversas maneiras, de diversas formas, e nos últimos dias falou através de Jesus Cristo para nós. Então a intenção de Deus não era que o homem ficasse sozinho aqui na terra. Ele pediu para que o seu filho viesse na terra, se fizesse carne e habitasse entre nós. Lá em João capítulo 1 você pode perceber isso. E ele se fez carne e habitou entre nós. E Jesus Cristo fez a sua missão transformadora. Nós vimos domingo passado, ele veio com a missão de transformar as vidas. Ele veio com a missão para poder transformar, assim como nós cantamos agora. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele mudou o seu viver? Mudou a sua vida? Se ainda não mudou, você vai ter a oportunidade dessa noite de reconhecer, de buscar Ele como Salvador. E o interessante, nós vamos anotar que primeiro Deus falava com o homem pessoalmente, Jesus Cristo depois veio em carne, habitou entre nós e falava com os homens pessoalmente. Mas na ocasião da sua partida, antes mesmo dele partir, antes dele ser crucificado, antes dele morrer, antes dele ascender ao céu, ele chegou para os seus discípulos e falou: olha, não vou deixar vocês órfãos. Tem alguém que é órfão aqui nessa noite? Órfão de pai, de mãe? Ele falou para os seus discípulos: não vos deixarei órfãos, lá em João 14, 18. Ele estava falando com isso que ele estava confirmando que Deus não desejava que o homem ficasse sozinho aqui na terra. Por esse motivo ele estava ali falando acerca do Espírito Santo. E ele até chegou um momento que ele falou: olha, se eu não for para o Pai, eu não poderei enviar o Espírito Santo de Deus para estar com vocês. Aí em João 14. Então nós podemos ver que Deus de forma alguma quis que nós ficássemos sozinhos aqui na terra. Quis que você e eu ficássemos sozinhos, de forma alguma. Então Ele planejou de alguma forma ou de outra para que nós tivéssemos a presença dEle. Quando não tivemos a presença dEle aqui, através de falando em sonhos, falava pessoalmente, veio Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, Ele falou: eu vou para o céu, mas antes de eu partir, eu vou mandar um Consolador. Alguém que possa estar com vocês permanentemente. E esse alguém é o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio com uma missão. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 16. Esse personagem ele entra em cena na história da humanidade para realizar uma missão na vida do homem. Em João capítulo 16, do verso 7 a 15, nós temos aqui uma grande realidade acerca desse terceiro personagem, que nós temos como o terceiro personagem da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E veja o que diz João capítulo 16, versos 7 a 15. Se alguém veio nessa noite sem Bíblia, eu peço para que você encoste próximo de alguém que tenha a sua Bíblia e esteja olhando para ela. Porque não somos nós que falamos, mas é a palavra de Deus que fala para as nossas vidas. Então olhe para a palavra de Deus nesse momento, que foi escrita na nossa língua para poder nos transformar de alguma forma.
Então, se você veio sem Bíblia, por favor, encoste perto de alguém que tenha a Bíblia nesse momento. Vamos ver o que diz João capítulo 16, versos 7 a 15. Diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Quem estava falando isso? Jesus Cristo. E ele continua falando: Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá do que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. E ele me glorificará, porque receberá do meu Pai, e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vos anunciará. Nós temos aqui relatado a missão do Espírito Santo. É uma missão transformadora. É uma missão que está ao alcance de cada um de nós. É uma missão que está ao alcance de todo ser humano, tanto homem como mulher, como criança, idoso, jovem. Quantos aqui já receberam Jesus Cristo como Salvador? Você já tomou essa decisão? O Espírito Santo de Deus tem esse poder de transformar a sua vida. Tem esse poder de transformar. E nós temos aqui alguns motivos, alguma característica do Espírito Santo, e nós podemos ver nessa mensagem dessa noite que a missão transformadora do Espírito Santo está baseada, em primeiro lugar, em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Volte comigo lá em João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe qual a única forma do Espírito Santo iniciar a sua obra transformadora na vida do ser humano? É convencendo que o ser humano é pecador. Essa é a primeira forma que ele usa para transformar uma vida. Ele não vai agir na sua vida se você não for convencido de que você é uma pessoa pecadora. Somente assim ele pode iniciar a obra de restauração na sua vida. Quando ele convence o pecador de que a pessoa realmente precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. A pessoa somente tomará uma decisão ao lado de Cristo se ela reconhecer que é pecadora. E como se dá isso? Como é que se dá isso? Se você chega para alguém e fala, você é pecadora, será que vai surtir algum efeito? Surtirá se o Espírito Santo de Deus falar para aquela pessoa. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós temos que reconhecer que todos nós somos pecadores. Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, reconheça que você é uma pessoa pecadora. Todos nós somos pessoas pecadoras. E nós sabemos que em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Jesus Cristo. Nós temos a garantia, Jesus Cristo veio para transformar nossas vidas, morrendo em nosso lugar na cruz, para nos dar a vida eterna. E o Espírito Santo de Deus tem esse poder de convencer a cada um de nós que nós somos pecadores. Você já foi convencido de que é um pecador? A igreja aqui, irmãos, nós estamos cheios de pessoas pecadoras. Não tem ninguém aqui que possa dizer, olha, eu sou perfeito. Mas a diferença é que somos pecadores arrependidos. Esse é o primeiro passo para que o Espírito Santo possa atuar na nossa vida. Se nós formos olhar nos dias de hoje para algumas profissões, as propagandas que nós ouvimos na televisão, no rádio, em jornais, geralmente têm o intuito de convencer a cada um de nós de que nós precisamos daquele produto. Não é assim o princípio do marketing? Para quem trabalha com vendas, sabe que você tem que falar com muita eloquência, com muita sabedoria acerca do seu produto. E depois, com muita sabedoria, você tem que saber como fechar aquela venda, porque senão você passa do ponto.
E se você perder aquela venda, você volta para casa triste, porque não conseguiu concluir aquele negócio. Então, quando a pessoa trabalha nessa área de profissional de venda, ele tem esse objetivo de primeiro mostrar o produto, primeiro convencer a pessoa na sequência e fechar o pedido. Já para nós que temos a Jesus Cristo como Salvador, não quero comparar isso como um produto. Não pense que o Evangelho é um produto. Mas nós temos apenas uma obrigação como crente, que é falar. Apenas falar. Você tem falado de Cristo para as pessoas? Você tem testemunhado de Cristo para as pessoas que estão à sua volta? O nosso papel é apenas falar e testemunhar. O papel do Espírito Santo é o quê? É de convencer que a pessoa é pecadora. Todos que estão aqui, de alguma forma ou de outra, ouviu o Evangelho de Cristo. Mas será que foi pela palavra que você ouviu? Pela pessoa que falou para você? Ou foi o Espírito Santo de Deus que fez morada no seu coração, permanentemente, que fez com que você se convencesse de que era um pecador? Então nós podemos ver com isso que a primeira missão transformadora do Espírito Santo está baseada em convencer a pessoa do pecado. Em João capítulo 16, verso 8, nós podemos ver isso. E nós podemos também ver que a missão transformadora do Espírito Santo está baseada não somente em convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ela está baseada também em regenerar, em guiar a todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Se você tomar uma decisão ao lado de Cristo, saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus quer atuar na sua vida. Ele quer regenerar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E a transformação que ele faz é uma transformação moral. Eu diria moral, porque hoje pela manhã nós ouvimos na Escola Bíblica Dominical um complemento do que nós teríamos essa noite na mensagem. Um irmão falou acerca de uma pessoa que estava envolvido em homossexualismo. E ele falou na Escola Bíblica Dominical que aquela pessoa que ele estava evangelizando se converteu. Por quê? Porque ele estava buscando não mais ter aquelas companhias que ele tinha anteriormente. Ele estava buscando não mais ver aquilo que ele via anteriormente. Então, eu diria que a transformação que o Espírito Santo provoca na vida da pessoa que aceita Jesus Cristo como Salvador é uma mudança, é uma transformação moral e é completa. Então, se você fazia tal coisa, você não fará mais. Se você pensava tal coisa, você não vai pensar mais. Se você olhava tal coisa na internet, olhava tal coisa em revistas, você não olhará mais. Então, a mudança, para que você possa ter uma transformação completa pelo Espírito Santo, ela tem que ser completa na sua vida. Você tem que olhar para aquilo que você faz. Lá em Salmo 1, verso 1 diz, né? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como está a sua vida? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem buscado se afastar daquilo que tem afastado você de Deus? Ou você tem se aproximado mais? Saiba que para que o Espírito Santo possa transformar a sua vida, é necessário que você creia que a mudança ela tem que ser moral também. Porque se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar a sua forma de agir, o Espírito Santo não vai agir na sua vida. Ele vai fazer morada em você, mas ele vai estar como que apagado dentro da sua vida. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver isso, que ele tem essa finalidade de fazer uma mudança, uma transformação moral, e também ele tem como objetivo fazer uma transformação espiritual. Dentro da transformação moral, se você olhar lá para Gálatas, capítulo 5, versos 24 e 25, eu queria que você abrisse comigo esse texto. Gálatas 5, versos 24 e 25, fala acerca do Espírito. Gálatas 5, 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você tem crucificado a sua carne? Eu diria que, para nós podermos entender bem, a carne são os seus desejos carnais. Aqueles desejos que não aproximam você de Deus, e sim, que afastam você de Deus. Você tem crucificado. E crucificar significa morrer completamente para aquele tipo de pecado. Não mais pratique aquele tipo de pecado. A transformação só vai ser perfeita na sua vida, completa, se você crucificar a sua carne. E o que acontece hoje, irmãos, que a gente vê, que eu vejo em muitas vidas, é que parece que existe um muro na frente de muitas pessoas. Muitas pessoas vêm para os cultos, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, ouve a mensagem, mas não quer uma mudança de vida completa. Não quer mudar aqueles padrões que ele tem dentro de si, a sua conduta moral. Eu vejo em vocês, eu vejo em mim, algumas mudanças que Cristo fez, que o Espírito Santo provocou. E quando você percebe que aquela pessoa mudou a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, você fala para aquela pessoa, olha, tenho percebido que o Espírito Santo de Deus tem agido na sua vida. Nós temos muitos relatos, eu tenho a certeza que você tem relatos de pessoas que tiveram uma transformação perfeita nessa área. E outra transformação que ele quer fazer não é somente a moral, mas sim também a transformação espiritual. É impossível uma pessoa crescer espiritualmente se ela não tiver uma vida de oração, como vimos hoje pela manhã. Se ela não tiver uma vida de leitura da palavra de Deus, se ela não tiver uma vida de comunhão com os irmãos, é impossível a pessoa crescer sendo transformado pelo Espírito Santo. Você tem costumado orar? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem estado em comunhão com os irmãos? Tudo isso é um processo de crescimento, um processo de transformação. E olha interessante o que eu vou falar para vocês nessa noite. Você sente a presença de Deus. A regeneração da nossa vida, da sua vida, ela vai ser completa à medida em que você se alimentar do Espírito Santo. Ela só vai ser completa à medida em que você se alimentar. Nós temos lá em Gálatas 5,16, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você tem andado em espírito? Você tem buscado a presença de Deus na sua vida pelo Espírito Santo? E outra passagem lá em Efésios capítulo 5, verso 18, ele nos orienta, o apóstolo Paulo, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. A cada dia, a cada instante. E o andar e o encher, você vai transparecer, você vai transmitir para as pessoas que estão à sua volta que você está sendo uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Quantos aqui nessa noite já foram transformados dessa forma? Você se sente cheio do Espírito Santo de Deus? Sabe uma forma de descobrir que se a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus? É quando vêm as atitudes, é quando vêm as adversidades. Você percebe que aquela pessoa vai agir não por impulso, não pela carne, mas sim pelo Espírito. O que Jesus Cristo faria no meu lugar? Pense assim, quando vier uma situação na sua vida. O que ele faria no seu lugar? Será que ele agiria com brutalidade? Ele falaria com grosseria? Ou ele iria agir com mansidão? Nós temos em Gálatas relatado o fruto do Espírito. E são 9 os frutos do Espírito. É como se fosse uma laranja e cada gomo igualzinho daquela laranja. Perfeitos. É uma laranja completa. E se você é uma pessoa salva por Jesus Cristo e que está buscando a transformação do Espírito Santo na sua vida, saiba que você também tem que ser completo nessa área. A transformação do Espírito Santo ele tem que ser completo na sua vida. Ela tem que ser completa. Então, nós podemos perguntar a você nessa noite, você sente a presença do Espírito Santo? Ele tem transformado a sua vida moral e espiritual? Tem transformado?
Eu sei que nessa noite posso estar falando para pessoas que, olha, eu preciso melhorar nessa área. Eu tenho sido pego por vícios, por algumas atitudes que eu não consigo controlar. Você só vai passar a ser controlado quando você se colocar diante de Deus. Deixar que o Espírito Santo fale a sua vida. E a missão transformadora do Espírito Santo está baseada também, não somente em regenerar, em guiar, mas também ela está baseada em capacitar e fortalecer os crentes para servir aos propósitos de Deus. Ela está baseada nisso também, em capacitar e fortalecer aos crentes para servir os propósitos de Deus. Essa é a finalidade do Espírito Santo de Deus. Você tem sido capacitado pelo Espírito Santo, você tem sido fortalecido. Nós temos um texto do Antigo Testamento, lá em Zacarias capítulo 4, verso 6. Zacarias, bem quase no finalzinho do Antigo Testamento, ele fala da seguinte forma, Zacarias 4, 6. Ele diz assim, e ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito Santo de Deus que nós agimos, que nós trabalhamos, que nós executamos a obra de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força e nem por poder. Não é pela sua qualificação que Deus age, mas sim pela sua disponibilidade. E quando Deus chama, Ele não chama pessoas desocupadas. Geralmente, chama aquelas pessoas que estão fazendo alguma coisa na obra. Estão trabalhando. Quando Ele chamou a Gideão, ele estava lá amalhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. E estava lá escondido. Uma pessoa que a gente olha para a vida de Gideão e pensa, poxa, aquela pessoa ele era desqualificado aos nossos olhos. Mas Deus chamou, mas Deus capacitou. Hoje pela manhã nós falamos assim acerca desse assunto também, e eu pedi para que os irmãos falassem quais são as pessoas que vocês viram no Antigo Testamento, que foram pessoas que aparentemente eram desqualificadas, mas Deus assim usou. Aí veio vários nomes. Veio Moisés, veio quem mais? Veio Jacó, veio Davi. Aí o último nome que surgiu meio que depois foi o próprio Jesus Cristo. Porque lá em Isaías 53, versos 2 e 3, ele fala que Jesus Cristo era desprezado. Ele era uma pessoa que não tinha aparência nem formosura. E aos olhos de quem olhava para ele assim, via Jesus Cristo, olhava para ele e falava, olha, esse aqui não tem valor algum. E quando ele começou seu ministério, algumas pessoas chegavam para ele e falavam, mas não é esse o filho do carpinteiro? Jesus Cristo tinha poder. Como nós vimos domingo passado, o Espírito do Senhor estava sobre ele, havia ungido Jesus Cristo também para fazer a obra. Na sua condição humana, 100% humano, ele precisou da presença do Espírito Santo na vida dele, para que ele pudesse executar a obra. E no Antigo Testamento, todos esses servos que foram usados por Deus, o Espírito Santo vinha e executava a obra, mas ele vinha de uma forma temporária, logo depois se retirava. Foi o poder do Espírito Santo que fez que Davi, quando as ovelhas eram atacadas por um urso, por um leão, diz o texto lá de Samuel, que ele ia lá e matava aquele leão, matava aquele urso. E quando ele foi lutar contra Golias, Saul chegou para ele, mas você é moço ainda, pequeno, rapaz, como é que você vai lutar contra Golias? Golias é um homem de guerra desde a sua infância, você ainda nem consegue segurar a espada dele, nem a armadura cabe em você, mas pelo poder do Espírito Santo, Davi venceu. É pelo poder do Espírito Santo que nós vencemos, irmãos, creiam nisso. Não é pelo nosso poder. Muitos confiam em carro, diz no texto da palavra de Deus, muitos confiam em cavalo, muitos confiam nos seus diplomas, muitos confiam na sua eloquência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que ele age na sua vida. Não é pelo nosso poder. E quando o povo estava reunido esperando o Espírito Santo de Deus lá em Atos, diz o texto que eles começaram, a igreja começou a se reunir 500 pessoas.
E por estar demorando demais, sobraram 120 pessoas. E essas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 1:8, que diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Recebereis poder. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem poder. Não você, humanamente falando, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você faz com que você tenha poder. E se você for olhar para a Bíblia, lá em 2 Timóteo 1:7, ele diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder e de moderação. Então, se você é um crente em Jesus Cristo e que tem a presença do Espírito Santo, assim como nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, saiba que você tem poder. Muitos dizem, tem uma canção que fala, que eu não sou capaz. Muitos dizem que eu não vou vencer. Mas é pela força do Deus, do Espírito Santo, é que eu posso vencer. Você tem vencido as suas batalhas? As suas lutas? Se você tem vencido, saiba que não é pela sua força, mas sim pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em você, que tem o poder de transformar a sua vida. E quando a pessoa se deixa transformar pelo Espírito Santo, ele realiza obras que podem transformar o mundo. Quando você se deixa ser usado pelo Espírito Santo, você realiza obra, irmãos, que tem o poder de transformar o mundo. Imagine aqui nós estamos em, digamos, 100 pessoas. Será que todos nós aqui, daqui 20 anos, daqui 40 anos, alguém vai lembrar do que nós fizemos aqui? Será que o nosso nome vai ficar marcado na história? De alguma forma? Saiba que Jesus Cristo usou 12 homens, diferentes em suas personalidades, diferentes em suas profissões, em suas qualificações. E esses 12 mudaram o mundo. Quando eles estavam lá em Atos, reunidos, eles estavam lá orando e veio o Espírito Santo de Deus e transformou a vida daqueles homens. E eles começaram a pregar e começaram a transformar as vidas pelo poder do Espírito Santo. Aí chegou alguém e falou: olha, mas não são aqueles os iletrados? Não são aquelas pessoas, lá em Atos, não são aquelas pessoas que não sabem nem falar direito, não conhecem muito, mas era o poder do Espírito Santo que estava trabalhando na vida daquelas pessoas. Eu peço para você nessa noite, deixe que o Espírito Santo haja na sua vida. Tire esse muro que tem na frente da sua vida. Deixe que ele fale a você. Deixe que ele transforme você. E um outro personagem que Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que a atuação do Espírito Santo transformou, foi o apóstolo Paulo, que foi dito como o apóstolo aos gentios. Foi ele que abriu aquela barreira que existia entre os judeus, de só pregar para judeus. Ele foi o primeiro que saiu e começou a pregar para os gentios. E a transformação dele foi tão grande que ele fez 13 cartas, nós temos aqui registrado no Novo Testamento. 13 cartas Paulo escreveu. E a transformação dele foi completa. Foi completa. E mesmo assim, no final da sua carreira, ele dizia para aqueles que estavam próximo dele: olha, não que eu julga que eu haja alcançado, ele falava. Não que eu julga que eu seja perfeito ainda, mas uma coisa eu digo, eu prossigo para o alvo. Você se sente uma pessoa perfeita? Você se acha uma pessoa perfeita? Aquelas pessoas que são perfeitas, eu diria para vocês, não deveriam estar aqui, não. Não deveriam estar em lugar nenhum. Porque o único perfeito é Deus. É Jesus Cristo. O único perfeito é Deus. Nós somos pessoas imperfeitas, capacitadas por Deus. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para transformar as vidas que estão à nossa volta. Eu diria para vocês, até mesmo vocês crianças, vocês podem transformar os coleguinhas da escola. Podem sim. Recentemente nós falamos na IBD acerca de oração, e nós falamos para os jovens que estavam aqui, os adultos: você tem orado
quando a pessoa tem pedido para você orar, você tem orado ou tem batido nas costas da pessoa e falado, eu vou orar por você? Aí vai para casa e engaveta a oração e esquece da oração. Aí nós desafiamos aquelas pessoas que estavam domingo pela manhã a orar na hora em que a pessoa pediu oração. Hoje nós fizemos isso, né, Paulo? Fizemos isso pela manhã. Uma pessoa manifestou uma necessidade e ele falou, na hora vamos orar por ti. Não vamos deixar para orar depois, porque o que acontece? A gente acaba esquecendo, a gente acaba engavetando as petições. Aí eu falei para aquelas pessoas que estavam naquele domingo, então faça o seguinte, quando alguém pedir oração por você, ore na hora. Não importa onde você esteja, no ponto de ônibus, na escola, no trabalho, ore por aquela pessoa. Você vai perceber que o Espírito Santo de Deus vai atuar na sua vida, vai atuar na vida daquela pessoa que está pedindo a sua oração. Ore até por telefone. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de orar por telefone. Irmãos, é gostoso, é bem interessante, né? Senhor nosso Deus, estamos aqui na tua presença, ou seja, eu aqui e a outra pessoa do outro lado da cidade. Está ali orando. Estamos aqui na tua presença. Por telefone você pode orar. E Deus transforma, Deus age, Deus muda, através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo capacitou, fortaleceu todas aquelas pessoas que estavam disponíveis para realizar a obra de Deus. Você se sente uma pessoa disponível? O Espírito Santo de Deus tem capacitado você para agir, para trabalhar? Ou você quer ficar no seu mundinho, parado, apenas recebendo o alimento e não transmitindo? Irmãos, eu espero que isso tenha falado no seu coração. Se de repente você não gravou nada da mensagem na sua mente, grave isso. Deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, para que possa transformar a sua vida e que você possa impactar as vidas que estão à sua volta. Ao começar por Jerusalém. E o Jerusalém que nós podemos dizer para vocês nessa noite é a sua própria casa. Você pode transformar a sua própria casa. Lá em Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A tua casa já é salva, completa. Agora você pode pensar, mas ainda não. Mas eu tenho orado, estou orando. Ore, porque você pode ter a sua casa completa, transformada, salva, quando de repente você partir para a glória. Aí os seus filhos, que ainda não se renderam a Cristo, vão olhar para a sua vida, vão lembrar do seu testemunho, o Espírito Santo vai tocar na vida daquelas pessoas e elas vão ser convertidas. Tem pessoas que esperam a oração já há muito tempo. Tem pessoas que recebem no momento em que ora. Então nós devemos orar sem desfalecer. E a missão transformadora do Espírito Santo, a quarta e última parte da mensagem, ela está baseada em ajudar nas fraquezas e interceder pelos crentes em oração. Romanos 8, 26 e 27. Abra comigo lá, Romanos 8, 26 e 27. A missão transformadora do Espírito Santo está baseada em ajudar nas fraquezas e interceder pelos crentes em oração. Romanos 8, 26 e 27 diz assim, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito, esse eu estou falando, o Espírito Santo mesmo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o versículo 27 diz, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, quando somos regenerados e guiados pelo Espírito Santo, quando somos capacitados e fortalecidos pelo Espírito Santo, Deus, nesse momento, não nos tornou super-homens e nem nos tornou mulheres maravilhas. Agora a pessoa pensa, poxa, porque eu sou capacitado, sou fortalecido, porque eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador, eu não vou mais padecer nenhuma tribulação. Eu não vou sofrer de forma alguma. Deus não tornou a gente super-homens quando nós recebemos a Cristo como Salvador. Por isso que a Bíblia ela é completa, porque se não fosse assim, ele ia colocar somente palavras, olha, vocês agora são fortes,
Vocês nunca mais vão padecer, não vai sofrer de nenhuma forma. Vocês não vão mais morrer por doença, por enfermidades. Muitos servos de Deus morreram por enfermidades também. E morreram sem a cura. Então nós podemos perceber, irmãos, que Deus, quando nos faz tudo isso, quando nos capacita, quando nos chama, quando nos fortalece, Ele não diz para nós que nós não vamos passar por tribulação. Sabe por que Ele faz isso? Você já parou para pensar? Por que será que Ele faz isso? O apóstolo Paulo responde. Por que será que ele faz isso? Ele responde lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Eu quero que você abra comigo esse texto. O apóstolo Paulo responde: porque nós somos sujeitos a tribulações e enfermidades e fraquezas. 2 Coríntios 12, versos 7 a 10, ele nos dá essa resposta que muitas vezes nós ficamos perguntando: Deus, por que acontece comigo tal coisa? Por que o Senhor permite que meu filho sofra um acidente? Por que eu estou envolvido em tantas situações que eu não consigo segurar, que eu não consigo suportar? Por que isso acontece? Aí o apóstolo Paulo responde no versículo 7, a partir do versículo 7 do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala: para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações. Veja só, irmãos, nós temos muitas revelações em nossas vidas. Nós somos riquíssimos em revelações de Deus. Nenhuma geração teve tanto privilégio de ter revelações de Deus como nós temos nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, quando ele estava ali falando, ele não tinha o Novo Testamento ainda, ele tinha a revelação do Antigo Testamento e a revelação pessoal de Jesus Cristo. Hoje nós temos ela completa. A Bíblia está completa para nós. Aí ele fala assim: para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Está aí uma das respostas. Era para que ele não exaltasse demais. Quando vem uma tribulação, você está em pé, a palavra de Deus diz: olhe que não cai. Quando vem uma dificuldade, olhe para a cruz de Cristo, olhe para Cristo. O que o Senhor faria no meu lugar, Deus, nesse momento? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Olhe para Deus e pense dessa forma. Não questione Deus o porquê. Ele vai dizer: porque se você não tivesse isso, Faustino, Alan, Rosângela, se você não tivesse essa tribulação na sua vida, você iria se exaltar demais, porque seria tudo mil maravilhas. Se eu pedisse para ficar de um lado só as pessoas que não têm problema, e do outro lado aquelas que têm problemas, acho que todos iriam ficar do lado daquelas pessoas que têm problemas. Todos nós temos problemas, dificuldades, tribulações. E continuando o texto aqui, eu quero que você continue comigo. Ele diz aqui: a qual cerca de 3 vezes roguei ao Senhor, no versículo 8, que afastasse de mim. Paulo orava e orou fervorosamente, ele rogou para que Deus afastasse dele esse espinho na carne. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de quem? O poder de Deus, o poder de Cristo. Tem repousado sobre você o poder de Cristo? Se não tem repousado sobre você o poder de Cristo através do Espírito Santo que transforma, tem alguma coisa errada com você. Nós temos que olhar para isso, para essas tribulações e falar: repousa sobre mim o poder de Cristo, que é através da presença do Espírito Santo. Quando eu falei do início, Deus não quis deixar o homem sozinho. Ele vinha pessoalmente, depois veio Jesus Cristo, agora o Espírito Santo está conosco eternamente. E continuando o texto aqui, no versículo 10, ele diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Eu posso dizer para vocês o seguinte: quando o nosso ego, o nosso eu enfraquece, o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos fortalece. Tem pessoas que não conseguem se dobrar pelo seu orgulho, pela sua soberba, pela sua prepotência.
A gente conhece muitas famílias, muitas pessoas que estão vivendo desavenças dentro do seu lar. E nenhum outro dá o braço a torcer por causa do orgulho. E quando vem a tribulação, se você olhar para esse texto nessa noite, você percebe isso. Deixe que o seu ego fique enfraquecido, fique fraco, para que o poder de Deus possa exercer uma função restauradora na sua vida, transformadora na sua vida. Agora, se você não permitir isso, e sair daqui da mesma forma que você entrou, caso você esteja necessitando de uma transformação, não vai mudar em nada. Não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. É necessário que você se deixe mudar. Hoje pela manhã eu compartilhei acerca do livro que o pastor Marcos e eu estamos lendo, e eu falei algo interessante que está no livro. Ele fala que muitos pastores começam como servos e terminam como celebridades. É uma grande verdade. Tem pessoas hoje que estão no ministério pastoral que são celebridades, que não conseguem atender os seus membros. Não porque ele não tem agenda, é porque ele muitas vezes, olha, dependendo do assunto, eu não vou te atender, não. Fale lá com um certo diácono, fale com outro pastor. E tem pastores hoje que falam, olha, eu só vou naquele lugar se tiver tantas pessoas para me ouvir. Viram celebridades. Começam como servos e terminam a vida como celebridades. Irmãos, eu quero que isso fuja longe de mim, esteja longe de mim. Eu quero continuar como servo. E que vocês também pensem assim. Continue como servo, servindo a Deus firmemente. E quando vem uma tribulação, quando vem uma perseguição, olhe para a cruz de Cristo. Olhe porque Ele está lhe mostrando para você, olha, isso está vindo para você, para mostrar que o meu poder deve aperfeiçoar na sua vida. Não é o seu poder. Não é você que deve agir, mas sim eu devo agir na sua vida, através da sua vida. Jesus Cristo age. Você sente que precisa da atuação do Espírito Santo em sua vida? Outra pergunta. Ou você acha autossuficiente? Saiba que a soberba, isso está na Bíblia também, é o princípio da queda. Deus olha para o coração humilde. Ele olha para o coração quebrantado. E Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adorem Ele em espírito e em verdade. Você tem adorado em espírito e em verdade? Você tem permitido que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, transformando, mudando aquilo que precisa ser mudado? E a aplicação final dessa noite, podemos perceber, irmãos, que a missão transformadora do Espírito Santo, assim como a missão transformadora de Jesus Cristo, ela é completa na vida daqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Se hoje ela ainda não está sendo completa na sua vida, é porque precisa alguma coisa acontecer na sua vida. A decisão não cabe a Deus, cabe a você. Deixar que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida. Eu faço uma pergunta, você sente a presença de Deus na sua vida? Você tem a presença de Deus na sua vida? Eu quero chamar a equipe de louvor nesse momento. Que vem à frente. Eu quero que você curva a sua cabeça nesse momento. Feche os seus olhos. Deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite. Eu quero mais uma vez fazer essa pergunta. Se alguém puder responder com a mão levantada, pode responder. Você sente a presença de Deus em sua vida? Levante a mão. Se você sente a presença de Deus em sua vida. Pode levantar a mão, não se acanhe, não fique assim com medo, com vergonha. Levante a mão, você sente a presença de Deus na sua vida? Não deixe que o orgulho impeça. Amém. Olha aí, várias mãos levantadas, alguns ainda não levantaram a mão. Ainda você que sente a presença de Deus, você tem permitido que o Espírito Santo realize a missão transformadora em sua vida? Você tem permitido que isso aconteça na sua vida? Levante a mão. Você tem permitido isso?
Agora eu faço outra pergunta. Qual área da sua vida que você precisa que o Espírito Santo transforme? Qual área da sua vida que você precisa que o Espírito Santo transforme? Eu falei da primeira, que é convencer do pecado. E você só vai aceitar Cristo como Salvador se você se convencer do pecado. Eu quero perguntar nessa noite se alguém em nosso meio que ainda não tem Cristo como Salvador pessoal e sentiu a presença do Espírito Santo tocando no seu coração, você quer tomar essa decisão, convencendo-se do pecado, aceitando a Cristo como Salvador? Levante uma das suas mãos. Se você ainda não tomou a decisão, não se acanhe, não se envergonhe. Levante a sua mão se você ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo. Saiba que o primeiro passo para que o Espírito Santo de Deus atue na vida do ser humano é quando ele reconhece que é pecador, que precisa aceitar Cristo como Salvador. Se você reconhece que é pecador e ainda não aceitou a Cristo como Salvador, tome essa decisão agora. Não deixe passar, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Essa decisão. Outra área que muitas vezes nós precisamos que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida é nos regenerando e nos guiando. Tem alguma área da sua vida que você precisa que o Espírito Santo regenere? Transforme. Ou você precisa da capacitação do Espírito Santo, do fortalecimento. Agora tem uma área que eu gostaria de perguntar a você. Você pode levantar sua mão. Você precisa que o Espírito Santo te ajude nas suas fraquezas? Levante a sua mão. Amém. Olha, muita gente precisa que o Espírito Santo o ajude na sua fraqueza. Eu diria para vocês, irmãos, continuem firmes, olhando para Cristo. Deus quer o melhor para a sua vida, não o pior. E as respostas de Deus vão vir no tempo dele, não no nosso tempo. Só não se desfaleça. Espere que ele vai responder a sua oração. E o Espírito Santo, como diz em Romanos, ele vai interceder, até mesmo com gemidos inexprimíveis, ele vai interceder por você.